Está no ar o Fora da Caixa. Povo preto, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Fora da Caixa. A gente está indo agora para o nosso 14º episódio, fora os do Juventude Negra Política, então seria 17º? 16º? Sou péssima de matemática. Eu sou a Drica Oliveira, vocês vão me encontrar nas redes sociais, no Instagram, né? Como Good Driquinha. Eu sou o Wesley Faustino, nas redes sociais com @elfaustino. E é isso aí, gente. Aí a Drica aqui gravando de novo, depois de um tempo cada um gravando separado, né, Drica? Mentira, a gente não brigou, né? A gente briga todo dia, mas Verdade. não foi briga, não. E a Drica tem um relacionamento muito legal. E assim, eu tava com saudade de gravar com a Drica, porque é muito gostoso. A Drica faz assim, uma diferença imensa nos episódios, de verdade, Drica. É muito bom gravar com você. Obrigada. Saudade. E hoje nós do Fora da Caixa voltamos hoje juntos, a Drica, para trazer assim... Hoje é um tema muito especial, é algo muito especial, uma convidada extremamente especial pra gente. E eu tô muito ansioso para conversar, Drica. Eu não sei você, isso tá até melhorando minha quarentena. Nossa, eu tô ansiosa pra caramba. Já tem, né? Desde, sei lá, sábado. Eu não sei que dia que eu falei com você sobre. Mas que eu já fiquei pensando assim, nossa, tem muita coisa ali na manga pra gente conversar. E é um tema que faz diferença na vida de todo mundo. E assim, né? Complementar tudo. Na semana passada a gente teve o episódio sobre masculinidades, que eu não participei. Nesse eu não participei por opção mesmo. Eu falei com o Wesley que eu acho que não cabia que eu participasse, mesmo como ouvinte e tudo. Eu preferi ficar de fora. E foi incrível, assim, muito legal, né? Eu acho que é importante essa coisa de enxergar o homem preto como um ser humano sensível, um ser humano, e não só essa visão do homem machão, poderoso, isso, aquilo, outro. Vocês falaram muito bem. E eu queria que tivesse toda semana, assim. E muita gente veio falar comigo também, que foi muito importante o episódio. Teve amiga minha que colocou para marido ouvir, assim. Eu achei muito massa. Muita gente gostou, né? Tivemos vários comentários positivos. Você gostou de ter gravado? Eu adorei ter gravado. Eu quero agradecer o Wellington e o Matheus pela presença, esses dois homens pretos fodas. Eu queria agradecer a todos os homens pretos que gostaram do episódio, que estão comentando, estão sentindo parte, porque a ideia é essa mesmo, é trazer assuntos aqui que somos todos nós pretos, homens e mulheres. E sem contar, Drica, que seu episódio de maternidade também, né, puxando o saco, ficou muito emocionante, ficou muito sensível. Eu coloquei para minha mãe eu coloquei para minha mãe ouvir e foi muito bom, parabéns mesmo. E assim, para você que tá caindo de gaiato e não conhece, o Fora da Caixa é um podcast preto que visa discutir vivências negras e identidades periféricas na região metropolitana de BH. Eu e a Drica somos aqui de Minas. Que acaba sendo do mundo inteiro, né? Acaba sendo o mundo inteiro. Onde tem preto, a gente tá tentando ir. E é isso aí. Drica, eu acho que é isso, né? Vamos pro nosso tema? Ser a favor do adiamento do Enem 2020 é ser anti-elitista, inclusivo e lutar para que a desigualdade social não seja mais uma vez afetada por um sistema que privilegia ricos e, consequentemente, brancos. Hoje a gente está aqui para falar sobre um tema muito importante, que é o adiamento do Enem, e com uma pessoa muito importante para o Enem aqui em BH, para o UFMG aqui em BH, para os cursinhos aqui em BH, que eu conheci essa pessoa em 2015, e é uma das garotas que eu tenho um orgulho enorme de falar que eu conheço. A gente não é tão próximo assim, mas eu acho que sempre que a gente se vê, a gente tem uma coisa muito gostosa assim entre a gente. E vem com tudo, tomadora do mundo. Lorena, se apresente. Nossa, eu achei uma delícia essa introdução, assim, porque eu fiquei realmente pensando, é muito gostoso quando a gente se encontra, né? É uma energia sempre muito positiva. Então, eu sou Lorena. Apesar de você me encontrar em momentos que eu nunca posso te cumprimentar. É verdade, eu me lembro disso muito bem. Mas, Lorena, pode estar bom. Então, eu sou Lorena, já que vocês falaram de redes sociais, eu vou falar também. Vocês me encontram como Lorena Morena. Eu sou, bom, né?
Primeiramente, eu sou educadora. Eu sou educadora popular, mas eu também sou educadora, digamos, de uma forma tradicional. Eu sou educadora do Cursinho Popular Angola Janga, um cursinho aqui de Belo Horizonte voltado para a população negra e periférica, com a intenção de colocar a população negra da região de Belo Horizonte e região metropolitana de zonas periféricas dentro das universidades federais ou estaduais. E aí, a princípio, nós tínhamos como objetivo fazer com que as pessoas negras ingressassem na UFMG ou na UENG, que são as universidades federais e estaduais de Minas, mas acabou expandindo um pouco. Então, assim, nós tivemos aprovações na UFRJ, na Unila, enfim, em várias universidades pelo Brasil. Eu sou professora da rede privada, eu sou professora da Educação Fundamental 1, 2 e Ensino Médio. E, enfim, né, negra, feminista, sou professora de língua portuguesa e também sou pesquisadora da literatura afro-brasileira escrita de mulheres negras. E acho que como todos nós, assim, fazendo corres, discutindo juventude negra, discutindo educação para a população negra, discutindo educação popular, educação democrática, educação inclusiva, infelizmente tudo que esse governo é contra. Eu quero te agradecer por ter aceito o convite, porque eu sou um grande fã seu, mesmo não te conhecendo tanto pessoalmente assim. Eu já tive algumas oportunidades de te ver discursando no Angola, de te ver discursando no Juventude Política. Eu te admiro à distância. Eu também sou educador, sou geógrafo, professor de geografia. Eu dei aula no Educa Afro também em redes de cursos voluntários na periferia, também pré-vestibular. E eu sei o quanto é importante, eu sei o quanto a sua fala me impacta toda vez que eu te encontro. Eu te falo que é um grande prazer de verdade, ter você no podcast. Eu sempre falei com a Drica que eu precisava muito um dia poder conversar com você sobre educação. Muito obrigada, tamo junto, vamos conversar sempre, estreitar nossos laços, nos unir, assim, nesse momento, né? Em todos os momentos, na verdade. Que prazer enorme o meu, muito obrigada. O Dia da Juventude a gente até ficou falando, né, Wesley? Na verdade, todo mundo que estava lá na Juventude Negra Política, a gente falava assim, nossa, tem que falar sobre esse tema, tem que falar sobre aquele tema. Quando eu vi vocês lá, eu até fui cumprimentar, né, a Drica, falar, nossa, que legal, vocês estão gravando um podcast, tá muito massa. Tava na correria ali, mas eu falei, muito, muito legal. E eu fiquei muito feliz que vocês me convidaram, assim, tô super empolgada com esse programa. Fica super à vontade. A Lorena falou comigo que ela ouve a gente. Ouço, Que linda! Então, assim, a casa é toda sua. Ô, Lorena, eu tava lembrando aqui de uma situação, porque assim, acaba que vai passando o tempo assim, a gente esquece. Aí eu lembrei aqui do nada que quando eu te conheci, você tava famosa, né? Foi bem na época que eu te conheci. Porque a Lorena, ela deu uma resposta maravilhosa, acho que foi no Facebook. Eu consegui achar aqui agora no site da Happiness, sei lá. Eu consegui até achar agora um print aqui e eu vou ter que comentar sobre isso. Você se importa de comentar disso? É um passado que eu tenho um pouco de ressalvas, assim, em relação a algumas coisas que eu respondi naquele comentário, mas eu acho muito bom a lembrança de... Tá engraçado pelo sistema de cotas, né, que... Enfim, o debate surgiu em torno disso, apesar de eu ter algumas ressalvas em relação aos meus comentários, assim. Eu me sinto uma pessoa um pouco despolitizada na época, mas pode comentar. Mas a gente muda muito, minha filha. Isso foi o quê? Foi 2015, não foi? Foi há 5 anos, voou, né? Tem muito tempo. A gente muda. Nossa, tanto que eu mudei. 2015 pra cá. Era assim, uma moça branca comentou assim, fez um post, estou aqui para desabafar. Para o curso de letras na UFMG há 260 vagas. Fiquei na posição 239. Eu não sei falar em decimal, isso não. Mas eu não vou entrar por quê? Por causa dessas merdas de cota. Aí falou um monte de palavrão, né? Vai tomar cu, desgraça. Aí a Lorena veio com toda a classe e respondeu assim, eu só te digo uma coisa, eu sou uma preta lacradora, inteligente e cotista, que entrou em letras do seu lugar. E pode ter certeza que eu vou fazer jus à minha 15ª neste curso. Vou ser uma aluna excelente, uma ótima profissional, que futuramente vai roubar seu emprego também. Mas assim, Lorena, eu lembrei disso rindo, e eu
lendo aqui, eu falei, poxa, mas a Lorena fez jus mesmo a 15ª colocação dela no curso, viu? Eu fiquei assim, eu sempre lembro desse comentário, porque eu sempre quis muito ser educadora, assim, eu sempre quis trabalhar muito com educação. Eu lembro que quando eu assim, eu fui ingressar na universidade com muita luta. Eu lembro que foi muito difícil, porque eu tinha vindo de um sistema público com muito desfalque, e sempre foi muito difícil, assim, sair de alguns espaços, né? Eu sou da Zona Norte, e aí a gente sempre sofreu com uma exclusão tanto geográfica quanto política, enfim, alguns movimentos não chegavam, acesso. E eu lembro que foi muito difícil conseguir me preparar para o Enem, que sempre foi uma prova conhecida por ser uma prova difícil, e a gente entende como difícil, uma prova elitista, excludente. E aí eu sempre quis ser muito educadora, assim, e eu sempre fico me lembrando desse comentário, sabe? E voltando, assim, nas coisas que eu almejava, e hoje, coordenando o cursinho, eu fico lembrando disso, assim. Gente, ainda bem que eu entrei no lugar dessa menina, né? Porque imagina só como que a gente estaria... tipo, o que estaria acontecendo hoje comigo, né? E, assim, o tanto que você... Tipo, o tanto que você fez que talvez não teria acontecido, né? Porque sabe, sei lá, se outra pessoa teria, sei lá... Não essa menina que entrou, mas outra pessoa teria esse mesmo pensamento, teria essas mesmas atitudes. Então, assim, você fez diferença pra caramba e continua fazendo, né? Eu acho que eu sou professora também. Eu já dei muita oficina de artes em escola pública, desde que eu era menor. Não, desde que eu era menor, eu já fazia algumas coisinhas assim de projeto, né? Aí depois eu continuei dando aula na escola integrada. E a gente que está dentro assim, do sistema, tanto que estudou quanto que deu aula, a gente sabe como é que é diferente, né? Sim. Como a educação chega, como tudo chega, assim, a vida. Eu saí da escola integrada porque me afetou muito e psicologicamente, sabe? Eu estava com uma carga emocional que eu não suportava mais. Eu falei, gente, eu preciso de um tempo porque eu não estou conseguindo mais, porque é uma realidade assim, sabe, de histórias de crianças e de você ter que correr com o aluno, porque o escola integrada ele vai muito para a rua, né? Aconteceu comigo, mas teve gente que teve que correr por conta de tiroteio. Quando eu, nessa época aí do comentário, eu era monitora de escola integrada também. Eu entrei dessa forma também. Eu te entendo demais, assim, sei. Porque, assim, se a educação, né, tradicional, em horário tradicional, já é muito difícil, como que é na escola integrada, né? Que é o momento que enfim, é um espaço que os alunos ficam, porque na maioria das vezes as mães trabalham fora, não tem ninguém para ficar, ou por questões socioeconômicas, de alimentação, enfim, para tirar às vezes o moleque da rua, e aí não existe nenhum amparo ali, né? Institucional em relação à escola integrada. Eu sinto que se a gente lida com uma luta ali pro ensino em horário regular, imagina então na escola integrada, o que é o processo educacional nesse espaço, né? Te entendo demais, Drica. Partir das mesmas insatisfações, assim. E a falta de estrutura de muita coisa, né? Muita gente vai para trabalhar na escola integrada só pela grana, entendo que eles vão por isso também. Aí acaba virando aquela coisa do menino ir para ficar no computador, ficar. Nossa, tem tantas coisas, mas escola integrada a gente deixa para outro podcast, porque também tem muita coisa que dá para falar. Então, assim, vamos começar falando do Enem, né? Nossa, Drica, é muito bom ver você e a Lorena falando de escola integrada, né? Porque, assim, eu convivi muito tempo na escola integrada, eu vi a escola integrada tendo um papel de mudança fundamental, assim, na comunidade, nos lugares próximos, assim, e lógico que tem prós e contras, a gente tem que repensar muito essas questões, mas acho que é um tema perfeito pro podcast depois, hein? Eu não sei como é que ficou a pauta, mas eles estavam acabando com a escola integrada. Deixa para o episódio da escola integrada. A gente permanece em quarentena, recebendo nossos convidados na nossa mesa virtual, que é uma pena, porque eu adoraria estar olhando para a Lorena nesse momento. Mas, assim, o ano é 2020, o mundo está de ponta cabeça com a pandemia do Covid-19, diversos serviços essenciais para a população foram parados, o mundo está aprendendo a viver numa chamada novo normal.
Mas e a educação? O que houve com a educação? As escolas, as universidades foram os primeiros serviços a pararem para evitar a propagação da doença. Isso lá no início, em março. Então, com as aulas paradas, várias coisas foram impactadas, inclusive a prova do Enem, que é a prova de avaliação máxima do país. Com isso, um questionamento pairava no ar há 2 meses, questionando: o Enem seria adiado ou não? Hoje, no dia 20 de maio, é publicado que o Enem será adiado. Mas não apenas adiado, ele será mudado, transferido para uma data 30 a 60 dias após a data que havia sido, que o exame seria realizado. Nós pensamos no programa, a Drica veio com essa ideia fabulosa, para a gente discutir o porquê é importante adiar o Enem, o porquê essa discussão não é só sobre fazer a prova ou não fazer a prova, e o porquê mudar a prova para 30 dias depois da data já prevista não é a solução. A gente trouxe a Lorena aqui, porque é uma pessoa incrível para conversar sobre isso, e a Drica também, né, assim, para a gente trazer um pouco mais para os nossos ouvintes o que nós podemos pensar daqui para frente em relação à educação, como a educação vai entrar nesse novo normal. A população periférica e negra vão estudar e vão lidar com o impacto disso na sua vida. Primeiramente, a gente tem que falar sobre o que é o Enem, né, Well? Exatamente. Porque eu acho que o Enem, ele mudou o rumo total da educação no Brasil, assim. Eu passei mais da metade do meu ensino fundamental médio sem nem saber o que era uma universidade. Eu realmente não sabia. Quando eu, sei lá, estava no meu primeiro ano, assim, do ensino segundo grau, né? Falava antes. Eu não sabia o que era o FMG. Eu moro do lado da UFMG praticamente. Eu não sabia o que era universidade, eu não sabia o que era graduação. Até hoje eu fico meio apanhando, assim, umas coisas. Porque, assim, depois do Enem, essa coisa ficou um pouco mais democrática, né? Bem pouco. E depois teve sistema de cota e tudo mais. Assim, eu queria saber de vocês também o que o Enem significa para vocês, assim. Assim, antes da Lorena falar a resposta dela, eu fiz o Enem uma vez só, foi em 2009. A prova tinha outro formato, não era esse formato para você ingressar na faculdade, era só para te dar a bolsa mesmo. Eu consegui a bolsa, eu consegui ingressar na faculdade, cursar geografia, que não é um curso tão caro, mas eu também não tinha condição nenhuma de pagar, eu e minha família. E graças ao Enem, eu fui a primeira pessoa da minha família a ingressar na universidade e conseguir trazer uma mudança de rumo para minha família. E isso eu consegui uma bolsa de 50%. Num curso que não é caro, mas que eu também jamais conseguiria pagar. Eu lutei para conseguir pagar os 50%, que ainda para mim era muito, mas o Enem foi a porta de entrada para a mudança da minha vida e da minha família. E é uma história que eu vi entre outras pessoas que conseguiram ter acesso à vida universitária, primeiramente a partir da prova. Muitos de nós fizemos o Enem numa época que o Enem não te dava tantos acessos como hoje. O Enem, basicamente, antes era uma prova que te dava um ProUni, para garantir uma bolsa e tal. E eu acho que a prova, ao longo do tempo, o que o Enem é o significado para ele, para o país e para os jovens, ele foi mudando, ele foi se ressignificando e foi tomando uma grande importância. E essas mudanças nem sempre elas são positivas, né? Assim, porque fala de uma prova universal, a gente espera que ela abranja todos os tipos de pessoas. Tenho relações muito parecidas, assim. O Enem ele foi sofrendo algumas mudanças e adaptações desde a sua existência, né? Então, o Enem ele começa como uma prova meramente para, enfim, medir, nivelar ali o ensino médio, o que está sendo estudado. E aí, depois, ele vira uma prova que também serve para os alunos comprovarem o ensino médio. Então, geralmente, alunos mais velhos que não concluíram no tempo regular. E depois o Enem serve também para uma etapa da universidade, até que em 2013 ele vira essa prova que é a prova que garante, né, a vaga na universidade, porque até então o Enem ainda era uma coisa que ele era como se fosse uma passagem para você conseguir fazer o vestibular da universidade que você almejava. Então, assim, pensando no caso da UFMG, né, você tinha que fazer o Enem, dependendo da sua nota, você era classificado, e aí você ia fazer uma segunda prova, que geralmente era uma prova mais difícil, e aí o acesso era mais dificultado, porque você precisava de um livro literário, enfim, né, quem que... de 2013 para trás, assim, quem que consegue comprar um livro literário, ler, interpretar, fazer uma prova, enfim, fazer provas específicas. Então, o Enem ele foi sofrendo algumas mudanças que, de uma certa forma, garantiram um acesso democrático, mas
a gente ainda precisa questionar que tipo de democracia, né, de acesso democrático que a gente está querendo, ou pensando, ou falando. E aí eu lembro que eu fiz o Enem pela primeira vez em 2013, foi nesse primeiro ano que o Enem tinha sofrido essa alteração, e eu também não fazia muita ideia do que era a universidade, assim, eu vim, embora eu tenha tido muitos privilégios ao longo da minha vida, assim, em relação à estrutura familiar, pensando nessas questões afetivas, eu também não tinha muita ideia, porque eu vim, né, de um sistema educacional público também, com aquela realidade, enfim, de não ser preparada para uma universidade, de não ter um futuro ali visto dentro de uma universidade, talvez pelas pessoas que compunham a minha educação no momento. E aí eu fiz o Enem como quem não quer nada, assim, sempre quis muito fazer, enfim, ingressar no ensino superior, mas também não fazia muita ideia de que era uma federal. E aí eu também ganhei uma bolsa de 50% numa universidade particular, e eu fiz comunicação, assim, meio sem entender direito o que era a universidade, como que funcionava aquele espaço. E através desse lugar, dessa instituição privada, que eu fui conhecer direito, o que significava, assim, o acesso à educação, o que era, assim, o como era importante todo o percurso educacional, não só o Enem, mas, assim, tudo que antecede o Enem. E uma universidade pública, estar dentro de um espaço público, universidade federal, esse acesso e as coisas que aconteciam lá dentro, assim. Porque eu ficava pensando que, embora a universidade pública tenha esse nome, ela não é frequentada por pessoas da educação pública, né? Em sua maioria. E aí foi que eu comecei a querer entrar na Universidade Federal. Opa, peraí, como assim eu vim de um sistema público a minha vida inteira e agora eu tô num sistema privado? Por qual motivo? E aí eu fui me integrando mais esses processos do que era o Enem, de como que ele funcionava direito, assim, a sua estrutura, de que ele era composto, como que essa prova era feita, como que isso era articulado, por quem, para quê. E aí que foi esse trajeto, assim, de me preparar, porque, enfim, nós que somos alunos de educação pública, a gente sabe como existe uma discrepância enorme, assim, nos processos educacionais, né? Por isso que a gente luta tanto por uma educação pública de qualidade, uma educação de acesso, uma educação inclusiva, uma educação política, principalmente. E a gente sabe como são essas realidades. Eu já tinha convivido com outras pessoas nessa instituição privada, que eu fazia jornalismo, fazia comunicação, eu sabia como que eu estava muito distante de alguns lugares, assim. Então, foi muito dolorido. Eu acho que o Enem, eu acho que eu consigo resumir o Enem numa prova muito dolorida para a maioria das pessoas. E eu imagino que essa dor, ela tem se agravado, ela tem se tornado muito mais intensa a partir de toda essa discussão, de todo esse processo que tem sido o Enem, né? Então, assim, analisando a prova do ano passado, agora com a gente lidando com uma pandemia, adia o Enem, não adia o Enem, a gente conseguiu que ele fosse adiado, mas em que condições, né? Sob quais circunstâncias, assim. Então, eu acho que o Enem eu resumo numa fadiga, assim. Não devia ser, né? Não devia ser um processo tão dolorido, mas na maioria das vezes, infelizmente, é. Porque assusta e afasta muita gente, né, Lourdes? Não, muito. Então, assim, quando a gente fala... Muita gente tem medo do Enem. Muita gente. Quando a gente fez nem sei se está na hora de falar disso, mas eu vou citar exemplos. Não, aqui não tem hora de falar nada, não. Pode falar, tudo misturado. Tá, joia. Quando a gente fez o cursinho Angola Janga pela primeira vez, assim, no nosso primeiro ano, a gente foi perguntar para as pessoas, e aí, galera, como que tá a expectativa? Como que vocês veem isso? A maioria da galera tinha medo, assim, a maioria da galera vinha de um processo muito dolorido da educação. Porque eu falei no Juventude Negra Política, eu sempre afirmo isso, que a educação é um processo doloroso para quem é negro, por várias questões. Racismo, bullying, desestrutura familiar, desestrutura econômica, questões de saúde mental, questões de autoestima, questões, né, internas, sim, tanto externas quanto internas. Eu acho que são processos muito doloridos. E o Enem transforma, eu acho que o Enem ele é a soma disso tudo, né? Ele é a personificação, porque ali você vai provar seu conhecimento e tudo que você conquistou até hoje para você conseguir uma vaga, né? Muita gente pensa que o Enem como um definidor, assim, do processo educacional, que torna as coisas muito piores. Então, a maioria das pessoas tem medo da prova.
E, enfim, de uma certa forma tem que ter, porque como a gente está lidando com, enfim, um governo, a gente sempre teve, né, governos que foram excludentes em algum ponto, mas agora a gente chega no ápice disso. E aí a gente chega em pessoas que querem tanto desfalcar a educação, como é que a gente não vai ter medo dessa prova, né? E acaba que torna uma prova, tipo assim, não é? Você falou que é como se nossa educação, se a frase que você falou exatamente, mas era como se a nossa educação fosse provada pelo Enem. Meio que como se a nossa vida fosse provada pelo Enem. Tipo assim, a nossa capacidade de ser humano, né? Porque o pessoal acha que quem não faz uma prova como o Enem não tem sabedoria suficiente, assim, acaba que a sabedoria popular também fica jogada fora. Tem uma galera que tem vergonha, assim, de falar. Eu conheço gente da minha idade que tem vergonha de falar, tipo, eu não formei, segundo... Outro dia eu peguei o Uber com um cara que estudou comigo, e ele, quando ele me perguntou e tal, como é que eu tava, se eu tinha formado, falei que tinha formado, nananana. Aí ele ficou com vergonha de falar que não tinha feito segundo grau, sabe? Aí, tipo, aparece que essa coisa de você estar numa faculdade, de você ter tido uma nota X, uma nota tal, ela te como eu posso falar? Te classifica, né? Ela te classifica numa Ela te sociedade. classifica. É exatamente vocês colocaram. A prova se tornou um processo de validação da educação no Brasil, né? E eu vejo... É tão frustrante quando eu estava em sala de aula e eu via como os alunos tinham esse medo da prova exatamente devido ao distanciamento, porque era algo muito distante, sombrio, que eles não conheciam o significado e não viam propósito após a prova. Aqueles que viam propósitos ainda faziam a prova desacreditados que surtiriam resultados. E ainda depois de fazer a prova, o medo de ver seus próprios resultados. Sabe, é um processo doloroso o Enem do momento da inscrição até a finalização, porque para muita gente eles depositam sonhos naquela prova. Quantos alunos meus não chegaram com notas que não foram tão boas e tristes como se aquela fosse uma oportunidade perdida? Eu tento reciclar esses alunos e conversar com eles em relação ao que a prova exatamente significa, o que aquilo significa naquela parte da vida deles. E nos últimos anos eu tenho visto como o Enem define muito a vida de um jovem. Assim, principalmente do seu momento de preparação até o seu momento de ingresso na universidade. E chega a ser pesado, né, Lorena? Não só o jovem, mas assim, hoje o Enem, ele define também a escola. Então, assim, chega no ensino médio, as instituições escolares, educacionais, elas são voltadas para a preparação desse aluno para o Enem. Mas aí, claro que a gente tem realidades diversas, né, distintas, mas assim... Em suma, até a estrutura curricular, enfim, a BNCC forma ali para essas pessoas prepararem para essa prova. Inclusive de relatos e de casos, assim, que vocês estavam falando, que é exatamente isso, assim, o Enem, ele se instaurou na cabeça das pessoas como um divisor de águas. Então, você passou no Enem, você vai ser bem-sucedido, você não passou no Enem, você é um fracassado e não pode fazer mais nada, que é uma mentira absurda, assim. É claro que a educação é uma das nossas maiores formas de ascensão, enfim, de mudança, de mobilização social, principalmente para a população periférica, para a população negra, para as mulheres, a gente sabe disso, mas também não é uma premissa irrevogável que você não vai conseguir nenhum tipo de sucesso se você não passou numa prova, enfim, ela não define ali todo o seu percurso educacional. E existem várias piadas, assim, eu lembro de... na época que eu fiz Enem, e até um pouco depois, assim, de pessoas zoando subempregos. Se você não... para os que não passaram no Enem, vão trabalhar como atendente de McDonald's, sei lá, algumas coisas assim, que inclusive ridicularizavam uma classe muito específica. Então, que tipo de significado que a gente está atribuindo para essa prova, né? Tipo, ela por si só, ela já tem um significado extremamente elitista, né? Que já automaticamente te coloca num outro patamar. E a gente está conseguindo ver isso com muita clareza hoje. Quando, enfim, as pessoas que se dizem nossos governantes fazem questão de acentuar muito bem essas diferenças. Então, sim, o Enem é uma prova de medir e de estabelecer patamares. Enfim, a gente na educação sempre tentou romper com isso, né? Tipo, não, gente, calma lá. É uma prova que você pode repetir, que também não vai, enfim, te excluir da sociedade, você não vai deixar de ser um ser humano por causa dela. Se não quiser fazer, tudo bem. Se quiser trabalhar no McDonald's, tudo bem. Se quiser ser pedreiro, tá tudo bem. As pessoas têm que parar de ter essa coisa de que ter uma graduação é um sonho, porque, tipo,
dependendo do que você vai fazer com aquilo, não faz diferença nenhuma na sua vida, gente. Sabe? E não te faz menos sei lá, eu conheço pessoas muito mais sábias que estão construindo casa por aí, que estão lavando banheiro, do que quem está dentro de uma universidade, muitas vezes, sabe? Só que isso é um pensamento tão difícil de quebrar, né, assim, nas pessoas. Sim, apesar de que, tipo assim, a educação, sim, é muito importante, e eu acho que durante eu trabalhando com educação popular, a gente teve que reverter muitos pensamentos de que as pessoas acreditavam que a educação não era para elas. Então, assim, existe sabe, uma dicotomia, assim, entre pessoas que não querem fazer o Enem ou pessoas que não fazem o Enem porque acham que essa prova não é para eles, não está à altura deles, sabe? Então, a gente muita gente acha que não é, né? Muita gente acha que não é. Tipo, não, o Enem não é para mim, isso é para quem é inteligente. Isso é para quem... Não, é para todo mundo, sabe? É para você sim, você tem plenas condições de passar sim. Então, a gente fica ao mesmo tempo, né, nesse processo da educação, tentando fazer esse equilíbrio, assim, de... Será que você realmente não quer fazer o Enem ou você acha que você não pode fazer o Enem porque alguém, durante sua vida inteira, te falou que você não seria capaz? A gente que vem de periferia, a gente que é preto, a gente que entende que vê o Enem e vê as pessoas próximas a gente, ver a prova com esse distanciamento, entender que o processo de educação para essas pessoas é mais doloroso, é o nosso próprio processo de vida. Porque eu tive que me habituar com essa prova, tentar entender que eu poderia ingressar numa universidade, passar por esse processo difícil, entrar numa universidade, começar a me reconhecer dentro daquele espaço, para poder depois olhar para a prova e para ver quem ia fazer ela, como aquela pessoa ia passar pelo mesmo processo. Quando eu estou em sala de aula, estava na sala de aula, eu vi os alunos desacreditados porque estavam fazendo a prova ali, porque eu estava dando aula para alunos que iam tanto fazer a prova do Enem quanto a prova do Enseja. Ou seja, eu tinha dois tipos de alunos ali, um que estavam tentando conseguir o diploma do ensino fundamental e outro que estavam tentando ingressar numa universidade. Todos dentro da mesma sala de aula. Então eu tinha objetivos bem diferentes ali para dois tipos de alunos, faixas etárias diferentes, mas uma coisa eu vou te falar em comum, todos eles queriam muito estudar. Mesmo não entendendo, você tá entendendo? Mesmo que eles reclamassem que não conseguiriam fazer a prova, de que a prova era muito distante, de que eles não tinham material, eles continuavam todos os dias vindo para a sala de aula. Dentro de uma favela, numa salinha pequena que a gente tinha, eles estavam ali todo dia na sala de aula. Isso, para mim, era o ponto de que eu sabia que eles não entendiam ainda o que eles estavam reclamando. Porque, assim, eles não tinham receio da prova, tinha esse distanciamento do processo de educação, mas eles faziam parte do processo de educação, eles já eram parte do processo de educação. Eu tinha muita dificuldade de tentar convencê-los, sabe? Como professor, eu sempre tive muita essa dificuldade de convencer os meus alunos a enxergar possibilidades dentro das dificuldades deles. E eu vejo que você tem uma efetividade tão grande na sua fala, assim, sabe? Nossa, eu fiquei lembrando aqui de várias coisas, assim, que você disse. Eu queria... eu vou tentar tocar em alguma delas. Beleza. A primeira, que esse negócio me toca muito, assim, das pessoas não entenderem muito bem esse processo, mas quererem muito estudar. Então, uma coisa que eu vi, assim, durante todo o meu percurso, tanto quanto educanda como educadora, foi enfim, esse brilho na educação, né? Essa glamorização da educação, a educação como... Fico pensando até na minha mãe, por exemplo, que é uma pessoa que não teve oportunidade de concluir os estudos, enfim, por várias questões raciais, econômicas, de gênero. E sabe, a força que ela fala da educação, assim, a alegria que ela fala de me ver estudando e a tristeza que ela fala de não ter conseguido estudar. E dentro da sala de aula, principalmente no cursinho popular, eu via uma força muito grande, parecia uma força inerente às pessoas de quererem estar naquele processo de educação. E aí, estando nesse processo, elas são, né, o próprio processo educacional, assim. E aí eu acho que a maior dificuldade nisso é devolver para essas pessoas uma autoestima que foi tirada há muito tempo, de que, enfim, porque eu acho que é isso, né? Eu gosto muito de eu vou citar aqui uma frase da Angela Davis, de que raça pressupõe classe, principalmente aqui no Brasil.
Então, quando você nasce negro no Brasil, quando você nasce preto no Brasil, você automaticamente está inerente a uma classe específica, e aí você tem um futuro muito bem traçado, porque você já tem também um espaço geográfico da cidade que te impede de várias coisas, enfim, você vai tendo coisas traçadas ali. E a partir disso, as pessoas vão traçando seu futuro. Você tem que ir para subemprego, a faculdade não é para você, você vai ser um aluno ruim na educação básica, porque a gente ainda lida com isso, né, de alunos negros, adolescentes, evadindo mais no sistema educacional, sendo vistos como os alunos, né, que têm mais dificuldade. A gente vê alunas negras sofrendo vários processos de racismo e aí se fechando dentro do processo de educação. Enfim, então tem realidades muito distintas, mas dores muito parecidas. E aí quando a gente chega numa sala de aula, que a intenção é colocar alunos dentro de uma universidade ou para que concluam o ensino fundamental, enfim, uma prova, né, que a gente ainda tem essa construção, porque é uma prova, você vai ser testado, enfim, a gente tem que devolver uma autoestima de você é capaz. E aí como que a gente devolve uma autoestima de anos de educação básica, de que tudo, né, o sistema, os seus colegas, muitas vezes os professores falam que você não é capaz, de que você tem que para uma outra coisa que não seja estudar, que não seja ler, que não seja um trabalho intelectual. E aí a gente coloca a população negra sempre nos lugares de trabalhos braçais ou de espaços que são... A gente precisa usar muita força do corpo, a gente precisa usar muita mão de obra, a gente precisa usar esforços físicos e não o esforço intelectual, porque, enfim, preto não é para pensar, né? Então, dentro preto de uma sala de aula... Para ser bandido, para ser alguma Exatamente. Coisa. Ou para morrer, direto. Ou para trabalhar pesado, enfim, qualquer coisa que não seja um sucesso. Então, a gente tenta ali, né, o Estado tenta de várias formas acabar com as perspectivas. E dentro da educação, a gente faz o processo reverso de você é capaz, você vai chegar lá, você vai conseguir, você pode competir como, enfim, dentro das suas limitações, mas como qualquer outra pessoa. E aí, trabalhar essas limitações, trabalhar esse ingresso, trabalhar essa autoestima. Eu acho que, principalmente, na educação popular, a gente trabalha com autoestima. Eu sempre falo que o cursinho popular Angola Janga, ele não é só uma sala de aula. Ele é um espaço de acolhimento, ele é um espaço em que jovens negros estão numa sala de aula juntos, compartilhando vivências, compartilhando dores, com professores negros, numa educação voltada para a população negra, e um espaço em que a gente consiga se acolher, que a gente consiga chorar, que a gente consiga conversar e que a gente consiga caminhar juntos. Não é só uma sala de aula normal. Porque não tem como, não é né? Aquela como coisa batida na cabeça, né? Do tipo, você tem que aprender isso, você tem que aprender aquilo. É um abraço. Exatamente. Né? Vou passar a fórmula de Bhaskara aqui no quadro, regra verbal, enfim, aprenda. Não é isso. Então, todo dia dentro da sala de aula, em que todo mundo é preto, não tem como. É um espaço de acolhimento contínuo, é um espaço de construção contínua, é um espaço de diálogo. Enfim, tudo isso é educação. Tudo isso envolve um processo educacional. Isso é importante demais, né, Laures, assim, para a mente da pessoa, para a cabeça da pessoa, assim. Depois que eu comecei a me envolver mais em movimentos negros, apesar de, claro que a gente tem N problemas, assim, o abraço que a gente encontra dentro de espaços inteiramente pretos, de vivências, assim, que são iguais às nossas e tudo, é assim, é um acolhimento diferente, é uma coisa diferente. A gente não sai mais disso. Mas acontece em todos os lugares, né? Nos melhores lugares. Eu acho que se não tiver briga nos lugares, o lugar para mim não é verdadeiro. Eu acho que as pessoas elas têm que discutir, têm que falar sério muitas vezes. E assim, sei lá, nunca mais quero largar, sabe? Eu tenho muito orgulho de ter essas pessoas ao meu redor, assim, sabe? Porque eu sei que para tudo, assim, eu tenho um abraço preto ali. O abraço preto traz felicidade, né? Aquele negócio, né, Drica, de que a gente tem que desconstruir também, de que os espaços negros, eles são flores e amor e harmonia, porque são pessoas, né? Quando a gente acha que tudo vai ser lindo, a gente acaba desumanizando esses espaços, porque são espaços formados de pessoas. Pessoas brigam, falam alto, têm suas questões, enfim, são relações humanas, né? Claro, e tem que se mostrar humano, né? Uma das coisas nesse processo todo que você disse, Lorena, que eu mais gosto é que a gente até fala muito isso no podcast, sempre quando a gente fala sobre educação, que tem algum convidado que toca nesse assunto, é de como a gente gosta daquela educação que já é construída abaixando os muros da escola, sabe?
envolvendo aí a comunidade, o seu entorno. E eu acho que esses cursos pré-vestibulares voluntários, populares, que vão para a periferia, que vão para a comunidade, eles já começam com a guarda baixa, com o muro baixo. Porque ele quer conhecer primeiro quem está vindo para ele. E isso, para mim, já é o maior acerto que a gente tem quando começa esses cursos nas comunidades. Porque a gente não exclui quem eles são, o que eles querem, o que aquele espaço significa dentro daquela comunidade, sabe? E aí o processo de educação, muitas vezes, ele sempre criou muros em torno da comunidade. Ele não era de se envolver com pais, com alunos, com a vida externa, né, à escola. E toda vez que eu tenho a oportunidade de dar aula num curso pré-vestibular, o que eu mais gosto é dessa possibilidade do contato, da educação, sem a burocracia escolar. A arquitetura da escola, muro alto, a figura de processos hierárquicos lá dentro, acaba afastando tudo. É a ideia da educação contextualizada, né? Isso faz com que o estudante não veja sentido naquilo, não dialoga com a vivência, não dialoga com a realidade, não dialoga com as expectativas. E aí, para que eu estou estudando? Se eu não sei para que eu estou fazendo isso, eu vou odiar esse processo. Então, na maioria das vezes, assim, agora, né, a gente tem uma nova onda de educadores formando e discutindo, rediscutindo os processos da educação, né, principalmente uma galera preta que está se formando, indo para as comunidades e questionando, enfim, eu conheço muita gente preta que está se formando educador, que é recém-formado, enfim, que está aí nessa discussão e fazendo essas ressignificações. Mas, assim, na minha época, na sua, da Drica, provavelmente, de muita gente que são os nossos amigos da nossa geração, a gente viveu numa educação que a gente não curtia muito, porque a gente não via muito sentido naquilo. E aí, se eu não tô vendo sentido, eu não vou gostar, se eu não vou gostar, eu não vou me sair bem, se eu não vou me sair bem, eu não vejo por que continuar aquilo. E aí a gente acaba afastando mais, né? Se desvinculando e achando que o melhor caminho é fazer outra coisa que não envolva educação. Eu desisti, eu parei no meu segundo ano, eu parei de estudar. Falei, pra quê? Fui fazer o Enem depois que eu já tive o Arthur. Acho que eu parei de estudar em 2008, foi em 2013, eu passei em 2014, fiz o Enem em 2013, olha aí a diferença. É o processo de muita gente. Eu falei, fui trabalhar em um monte de coisa que, assim, eu odiava, sabe? Trabalhei vendendo, trabalhei fazendo umas coisas, assim, nada a ver comigo. Porque eu falei, não vou estudar para quê? Para ter um segundo grau, nem pensava. Né? Estudar. E eu sempre fui meio CDF, assim, sabe? Adorava escola, adorava estudar. Mas chegou no ensino médio, para mim perdeu o sentido, sabe? De tudo. Mas eu fui estudar no Estadual Central, no ensino médio. Eu acho que a realidade lá era tão diferente, tudo que eu tinha vivido, que eu cansei, assim. Aí eu até voltei para a escola que eu estudei aqui no bairro, mas aí eu já já não via sentido nenhum estudar, não. Matava aula para ir para pizzaria. Assim, eu sempre gostei muito de estudar. E eu também venho dessa realidade de escola pública, ensino fundamental, escola pública, ensino médio, escola pública, e eu era aquele que tentava juntar alguns alunos e tentar conversar com alguns professores para falar, olha, a gente aqui quer tentar fazer o Enem no final do ano, mas a gente não tem aula suficiente, a gente tem professor que não quer dar aula, mas a gente quer um apoio. E o que a gente recebia era porta na cara. Por quê? Porque aquilo exigia do professor que ele chegasse uma hora mais cedo para se dedicar para aqueles alunos. Necessitava que a escola tivesse um espaço ou um material para a gente. Necessitava que eu não tivesse que trabalhar para conseguir chegar mais cedo e estudar. Eu estudava à noite, porque eu precisava trabalhar. Então, tudo isso constitui uma realidade muito difícil no nosso processo de formação, sabe? Hoje eu tenho a possibilidade de voltar para a escola pública e você vê um aluno que está na escola pública e vai tentar um Enem. Eu gosto de pensar que hoje os contextos talvez estejam um pouco mais fáceis, sabe? Mas eu ainda vejo muitos alunos periféricos pretos que ainda tem que escolher entre trabalhar e estudar. Não mudou muito ainda, sabe? O que mudou para mim é que eu tive um pai que disse que minha prioridade era estudar e não trabalhar. Mesmo que dentro da nossa realidade de vida, o trabalhar seria o ideal, não estudar naquele momento. Mas esse tipo de escolha que acabou fazendo a diferença na minha vida. Mas não todos nós temos essa oportunidade de fazer uma escolha entre estudar. Sabe? Então, eu sempre valorizei muito o estudo, eu valorizo muito quem tenta estudar, mesmo não glamorizo a educação e acho que ela que todos precisam acessá-la, mas eu acho que todos têm direito a ela. E quando eu começo a ver que uma grande parte de nós não temos direito, sabe? O acesso não é opcional às vezes, e isso me entristece. Então eu acho assim, a gente está aqui discutindo o Enem, porque o Enem é um papel transformador na vida de nós três, e é transformador e vai continuar transformando na vida de outras pessoas,
quero puxar assim, para vocês duas, qual a importância do Enem na vida e na formação e o ingresso de pessoas pretas nas faculdades? Como que agora o ambiente escolar, ele está mudando porque a gente tem mais educador preto, Exato, mais gente procurando ir para as favelas e tudo, então, assim, eu acho que eu nem tenho muito o que render nisso, porque a importância está aí descarada, sabe? Como é que tudo mudou, como é que a produção preta aumentou muito, assim, depois que o Enem, o sistema de cotas começou a funcionar, o Enem começou a funcionar e tudo, assim, ainda não funciona tão bem quanto eu queria, mas, assim, eu acho que é bem, eu não sei se é pra gente que tá nesse meio, assim, e vê muita coisa, né, mas é muito gostoso saber que, tipo, sei lá, dentro da favela tem um cursinho e o professor que tá lá dentro é preto, tá formado numa faculdade boa, nisso, naquilo, e tem disposição de fazer aquilo. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? O Enem, ele muda... O Enem não, a educação acessível para todo mundo, ela muda a estrutura do mundo inteiro, sabe? Do mundo inteiro. Um monte de... A Lorena que tá mais perto, assim, dos alunos, os alunos devem se espelhar em você, né? Tipo, olhar e falar assim, não, essa mulher preta aí conseguiu chegar, eu também consigo. É isso, sabe? Eu tenho umas coisas, assim, eu lembro de você, eu fiquei ouvindo vocês falando aí dos processos, como eu disse, né, eu tive alguns privilégios, assim, que me ajudaram muito a seguir um caminho, enfim, de priorizar meus estudos, assim, meus pais sempre priorizaram muito, sempre fizeram muitos esforços para que eu me mantivesse dentro do sistema educacional. E aí eu me lembro de estar no terceiro ano, assim, do ensino médio, eu tinha muita dificuldade com matemática, eu sempre gostei muito de literatura, de ler, de língua portuguesa, enfim, da área de humanas, e eu tinha muita dificuldade com matemática, e aí a minha professora de matemática virou para mim, e assim, a gente tinha alguns problemas, porque eu era, assim, sempre gostei muito de estudar, e eu questionava algumas estruturas ali dentro do espaço da educação, as vozes de nós, que éramos alunos, enfim. E aí isso causava um pouco de incômodo nos professores, e eu lembro, inclusive a Drica falou, né, desse meu processo de quando eu ingressei na universidade, eu até dei algumas entrevistas que eu falei sobre isso, que eu tava lá na sala de aula tentando entender uma fórmula e a professora virou para mim e falou assim, você relaxa que você não precisa entender isso, porque você não vai para a faculdade. As minhas filhas estão na faculdade, você vai limpar, no máximo você vai limpar o chão delas. E aí, quando ela disse isso para mim, eu entendi, assim, é claro que eu fui ter a sistematização desse pensamento só depois, mas de uma certa forma eu entendi que a educação era um espaço de poder. E aí, quando eu fui para a universidade e passei por esses processos dolorosos, eu vi que dentro da universidade, e hoje a gente sabe que existe ali uma camada intelectual que é a camada que concentra algumas relações de poder. Então, a educação é poder, é conhecimento, e esse conhecimento está sendo produzido e reproduzido para pessoas muito específicas, assim, para uma elite branca muito específica, principalmente dentro das universidades federais, que é onde rola pesquisa e algumas coisas voltadas mais para a área do pensamento intelectual e produção, né? E aí eu fico pensando nesse espaço, assim, o que o Enem é? O Enem é essa porta de entrada para esse lugar de poder, porque a educação é um lugar de poder e a universidade também. E ali estão concentradas várias coisas, principalmente uma parcela muito grande da população branca, rica, e enfim. Indo para a sala de aula, assim, eu acho que dentro da universidade, a gente entra numa bolha. Eu senti que eu estava entrando dentro de uma bolha antes de ir para a educação popular, que era, que legal, tem cotas e tem uma população negra aqui, que ainda é mínima, e, enfim, mas tem. E quando a gente vai para a educação principalmente popular e tem contato com outros educadores e outras educações populares, que são muitas, a gente vê que, assim, não, a galera preta não tá na universidade. Tá muito longe. A maioria das pessoas, a maioria da população jovem, a maioria do pessoal tá longe, tá pensando em outra coisa, tá vivendo outros processos, muitas vezes processos extremamente violentos e doloridos e, enfim, sistemáticos, que essa galera tá muito longe da universidade. Então, quando a gente vai para a educação popular e a gente entra dentro de uma sala de aula, que todo mundo é preto, os professores são pretos, eles começam a compartilhar suas vivências e eles me perguntam, mas todo mundo aí, se referindo aos professores, estão mesmo na universidade?
todos são professores, é sério, e a gente percebe que esse mundo da universidade, esse mundo de que tá tudo lindo, a gente tá chegando lá, é mentira, porque a maioria da população preta, a maioria da juventude, tá muito longe desses espaços. Então, fazer uma educação popular, pensar no Enem como um acesso democrático, fazer com que o Enem seja inclusivo, fazer com que a universidade seja inclusiva, vai muito mais além das coisas que estão acontecendo agora, principalmente, assim. Então, pensando num governo que é um governo preparado e entusiasmado e, tipo, engajado em fazer com que essa população não chegue na universidade, e assim, que essa população não vive, que saia, estude, é um projeto muito bem instaurado, assim. A gente teve a votação do Enem agora, 75 senadores votaram para o adiamento e apenas um senador votou contra, e o senador é filho do presidente da República. Então, a gente sabe e percebe que é uma questão institucional, está sendo institucionalizada essa negação de acesso. E o que mais dói é que esse acesso é um direito. Então, assim, a educação de qualidade, não só a educação, mas o acesso à educação, o acesso ao lazer, o acesso à saúde, o acesso à vida é um direito garantido, tanto na Constituição quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E esses direitos estão sendo tirados, eles estão sendo tomados e arrancados da população negra, da juventude negra. Institucionalizado, é como se eles estivessem colocando um megafone nas nossas cabeças e falando, olha, nós estamos retirando os direitos, os seus direitos. E aí, como é que a gente faz a educação dessa forma? Pois é desesperador, assim. É cansativo, né, Loris? Assim, acho que a gente tá cansado, assim. De ficar só lutando também, né? Nossa, a gente não tem um segundo de paz, assim. Não, cada dia é uma coisa diferente, assim, é isso, a gente não tem um segundo de paz e a gente fica, agora, por exemplo, né, pensando no Enem como uma prova final desse processo da educação básica. Então, você andou ali toda a sua educação básica, fez o Enem, pensando que a educação ela é um processo construtivo, ela vai sendo gradativa. Então, você está ali na educação fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, Enem. Vamos pensar nesse momento de pandemia, né? Que a gente está lidando com um governo extremamente conservador, extremamente neofascista, e a gente está lidando com um momento de pandemia global. Então, pensando aqui na realidade de Belo Horizonte, as aulas do Estado vão voltar de forma remota. Então, os professores que não ganharam salário vão ter que dar aula online, sendo que 700 mil adolescentes e crianças não têm acesso à internet. Então, o governo lavou as mãos. E a maioria dos professores também não tem esse acesso de qualidade. Beleza, a gente já tem um processo... Muitos professores também não sabem fazer isso, né? Não sabem fazer isso, não foram preparados, nem têm salário e estrutura econômica para isso. E as aulas da prefeitura não vão voltar. A Secretaria de Educação de Belo Horizonte falou que as aulas não vão voltar. Então, esses alunos, pensando em todo esse processo de pandemia, os alunos da educação fundamental não vão ter uma construção sólida para chegarem no ensino médio para fazer o Enem. Os alunos do ensino médio, a maioria vai ficar sem aula, ou se tiverem aula, vai ser numa condição precária, porque a gente conhece a realidade do Brasil. Professores e alunos estão em casa. As aulas precisam retomar, então eles estão arrumando alternativas das aulas voltarem online, tanto para professores quanto para alunos. E como a Lorena levantou aí, a gente tem vários problemas nesse processo. Entre eles, acesso a material. Nem todo mundo acessa a internet, nem todo mundo tem o computador, e muitas vezes que tem, não sabe operar o maquinário. A gente está falando de aulas online. Vamos supor assim, não tem como ter aula atualmente sem ser online, ok? Quem não tem um computador, o que esse aluno faz quando ele não tem um computador? O que o aluno faz quando ele não tem internet? E ele não pode frequentar qualquer outro espaço para consumir aquele conteúdo. A gente sabe que grande parte desses alunos que não vão ter material e condição para estudar estão nas periferias. Então eles vão ser a parcela da população mais prejudicada. Tem sido pensado alguma coisa para resolver isso? O governo Zema, ele disponibilizou o acesso da Rede Minas, que não chega na maioria da população rural ou da população periférica. Só que eu fico pensando, que vocês percebem que isso é um problema futuro, que eles estão construindo um problema que pode ser muito difícil de ser solucionado daqui a 2, 3, 4 anos, quando
enfim, esses alunos que hoje estão vivendo com essa realidade de total descaso em relação à saúde, à educação, à estrutura, no futuro. Exato, exato. Tem que escalonar a situação. Exatamente. Então, daqui a 3, 4, 5 anos, como é que vai estar o Enem? Como é que vai estar a universidade? Mas, assim, eu acho, para mim é proposital, né? Para mim, não. É proposital. Não, é total. É a intenção deles, assim. É que a universidade, pelo menos a universidade pública, volte a ser o que era antes. A particular inacessível. Então, assim, é extermínio de todas as formas, né? Já não basta matar a gente fisicamente, eles querem matar a gente de várias formas. E a gente tem que pensar também que, assim, as aulas voltando, a gente está tendo que ensinar todo mundo a aprender a mexer num sistema virtual, a entrar numa nova rotina que não é nova, que é nova, tanto para os professores, quanto para os alunos, quanto para os pais dos alunos, que muitas vezes também não sabem lidar com aquilo. Gente. Não, assim... quem são os mais prejudicados? Por exemplo, são esses tipos de apontamentos que surgiram nos últimos dias no Twitter, na internet, por profissionais, durante debate político, sobre o porquê de adiar o Enem. Porque a gente estava criando um abismo de diferença muito grande entre quem vai fazer a prova. Entre quem tem condição de manter o estudo até a execução da prova e de quem vai ter dificuldade de ter acesso a esse material. E a gente nem está falando do Enem, a gente está falando de conseguir estudar o conteúdo normal das aulas básicas, do conteúdo da educação, do currículo educacional, né? Que é o fundamental e médio. Se isso não vai conseguir dar conta, imagina da pessoa fazer o Enem. Exatamente. Assim, eu acho que é uma vitória muito grande o Enem ter sido adiado, mas eu não acho que 30 e 60 dias são o suficiente para lidar com esse abismo que a gente está tendo dentro do âmbito educacional, né? Como o Wesley falou, é isso, o conteúdo básico, assim, do ano regular que o estudante precisa ver e aprender e adquirir. Então, eu acho que a gente precisa, não a gente, né? Eu acho que pensando em âmbitos maiores aí, precisa ressignificar e pensar que tipo de prova é essa, para que ela está servindo. Eu acho que essas respostas já estão postas, mas é uma dor, assim, para quem é educador, é uma dor para quem é educador popular. Enfim, eu acho que os cursinhos populares nem existiram esse ano, porque, enfim, a gente não pode, a gente está em isolamento social, e também a gente não tem a estrutura de fazer aulas à distância, porque ainda é uma coisa muito nova, a gente está se entendendo, se estruturando, se organizando, enfim, né, delimitando ali o que é a educação popular, construindo junto. Então, fica inacessível, fica impossível fazer essa educação. Também não faz sentido pensar numa educação popular, uma educação à distância. Na verdade, nenhum tipo de educação faz sentido à distância. Educação é contato humano, né, interação humana. Que ano passado, um cursinho popular do Rio de Janeiro aprovou todos os seus estudantes de uma periferia do Rio de Janeiro, acho que era do Complexo do Alemão. E esse ano a gente não tem nem isso, né? A gente não tem nem educação popular, que além de tudo é um processo onde as pessoas se encontram e se dão força, assim. Então, eu acho que são tempos muito difíceis para a educação, para os educadores, para os educandos, para todo mundo nesse processo. E é bom poder falar disso, porque dá uma desabafada, assim. A gente pode compartilhar esses pensamentos, essas discussões e, não sei, compartilhar mesmo e falar. Eu acho que essa voz merece ser colocada essas vozes, né, merecem ser colocadas em algum lugar, assim. Porque assim, para você ouvinte que está acompanhando toda essa discussão, o que tanto eu, a Lorena e a Drica, assim, e que afligiu outras pessoas também, é porque a gente sabe, assim, fora desse novo normal, fora de uma quarentena, de todo mundo isolado, já era muito complicado para um estudante que vem da educação pública competir em pé de igualdade, muitas vezes com um aluno que vem de uma educação particular a vida inteira. Isso. E a gente falando assim, a educação pública ela não é de qualidade, não é essa a discussão aqui, é a discussão que o tempo de estudo, a estrutura da escola, material, o acesso de uma escola particular é muito maior. E transfere isso para um período de quarentena, de isolamento social. Isso não muda, o cenário não muda. Quem tem um acesso ao estudo particular continua tendo determinado tipo de privilégios e acessos, que a escola pública, que já é sucateada, vai continuar não tendo. E eu acho que isso na quarentena isso fica mais evidente, fica
mais gritante, porque começa a vir os problemas dentro da casa de cada um. Porque muitos alunos, quando não têm a condição de estudar em casa, ele vai para a escola, que já é um ambiente sem estrutura, mas é muito mais estruturado que a própria casa. Você morando na periferia, estar em casa, gente, é impossível, porque é barulho o tempo todo. Aqui, eu acho que todos os meus vizinhos resolveram fazer obra na quarentena, ou churrasco, ou alguma coisa assim, porque eu acordo ou com barulho de martelo, de coisa assim, ou com uma música alta, ou com alguma coisa assim. Então, assim, eu não estou estudando na quarentena. Agora, para quem precisa estudar, sabe, para uma prova, precisa estudar para passar de ano, é impossível, assim, sabe? Pode até ter uma internet boa, que não consegue, não existe isso, assim. E, gente, o que vocês estão falando é muito verdade e muito sério, assim, também. Porque, que nem o Wesley disse, essas diferenças, elas continuam e elas são mais acentuadas. Porque dentro de, enfim, a gente pensando em questões de raça, de classe, de estrutura, para um estudante que está ali dentro da periferia, que está dentro da favela, que lida com questões, ele não lida só com essa falta de acesso à escola. Tem também uma questão de estrutura familiar, sabe lá que tipo de situação que ele vive dentro de casa. Questões como alimentação, agora a gente está lidando aí com um desemprego enorme, né? Então a gente tem, muito provavelmente, pais desempregados, e a gente sabe que desemprego gera depressão, a gente sabe que desemprego gera brigas familiares, a gente sabe que desemprego gera desespero, e aí toda uma desestrutura que acompanha esse aluno que está constantemente dentro de casa. Sim. E aí, que lugar que espaço que é esse de que eu vou conseguir estudar, me preparar para uma prova, correr atrás do prejuízo aí do educacional, sabe? Que tipo de espaço e oportunidade e acolhimento que esse estudante tem? Nenhum. E se a gente levar em consideração também que um dos grandes problemas do Enem é o fator psicológico. O Enem, ele tem um fator psicológico muito grande influencia muitas pessoas, e a gente já tem um fator externo agora, que é a pandemia, mexendo com a nossa cabeça, e as pessoas vão ter que estudar arduamente para uma prova, nesse contexto maluco que a gente tem. Eu acho que isso só acentua esse projeto do governo, sabe, de não pensar a longo prazo, que a Lorena falou, de pensar daqui a 5 anos, no impacto disso a 5 anos, de pensar a longo prazo no impacto nessas pessoas. Porque, na verdade, muitos alunos, vamos dizer, muitas pessoas que têm acesso a material, à internet, a um bom conteúdo, a um bom professor 24 horas via Skype, via uma webcam, porque eu tenho essa estrutura, eu consigo estudar. Mas eu tô falando dessa pessoa específica. Quantos nós, brasileiros, somos essas pessoas que têm acesso a material, conteúdo e a um bom professor? A minoria da população. É a minoria da população. Então, que tipos de resultados eles esperem conseguir com essa prova? E assim, e quando eu acho assim, e a gente vive no Brasil, onde a voz do povo geralmente já não é escutada, né? Se o povo, se a população, se os estudantes estão pedindo adiamento da prova, por que a gente precisa passar por esse processo tão doloroso de entrar mais uma discussão do adia e do porquê não adiar? A gente não tinha que estar discutindo isso, sabe? Assim, a gente está aqui para mostrar para as pessoas o porquê da importância de adiar, principalmente para as pessoas pretas e periféricas. Como vai ser feita? Para ver se vai adiar por 30, 60 dias ou mais. Vai ser uma votação entre as pessoas que se inscreveram. Então, assim, eu acredito também que a maioria da população que se inscreveu é uma população branca. Talvez, eu acredito que eles não vão se importar muito com o adiamento, não. E sabe, gente, é outra coisa que... E a gente nem tocou ainda no assunto de... Claro, né? A gente tocou, mas a gente nem falou que tem mais de 1.000 pessoas morrendo no dia, né? E essas pessoas que estão morrendo são pessoas que não conseguem acesso ao Sistema Único de Saúde. E aí, Exato. As pessoas que necessitam do Sistema Único de Saúde são pessoas que não têm condição de pagar um plano de saúde, que são pessoas de classes mais baixas, que são pessoas que moram nas favelas, são pessoas que muitas vezes são pais, vizinhos, tios, avós, de pessoas que vão prestar o Enem, de adolescentes, que ainda vão lidar com uma questão de saúde. Exato. A gente tem que lembrar que a pandemia tirou empregos e muitas pessoas das periferias estão desempregadas dentro de casa recebendo auxílio emergencial.
que ainda não saiu, e tem todo esse contexto, a gente entendeu? O contexto é muito maior, não é só sobre fazer a prova ou não, a gente está lidando com vidas de pessoas que estão afetadas, desde o desemprego a como eu vou comer, e sabe, e o estudar para uma pessoa que está recebendo 600, tentando receber R$600, talvez não vai ser a prioridade. Gente, não tem como. E aí, assim, é claro que isso fica... As pessoas estão preocupadas em sobreviver de várias formas, né? Em sobreviver numa questão de não contrair o vírus, ou de sobreviver numa questão econômica, de não passar fome, de não ser despejado, enfim. Muitas vezes também violência doméstica, e a gente viu que os casos aumentaram demais nesse momento de pandemia. E a galera tá discutindo, adia ou não o Enem. Então, fora que também tem pessoas, e as pessoas com deficiência, né? O Enem também teve um grande abismo aí para caminhar, que era em relação às pessoas que têm algum tipo de, né, algum tipo de deficiência. E, sabe, é claro que essas coisas vão ficar mais acentuadas se o Enem for online, se o Enem for, né, quais condições que o Enem vai ser realizado. E a gente está aqui discutindo, adia ou não, gente, essa discussão, como ela falou, nem deveria existir. Nem deveria existir. Tinha, assim, acho que não tinha que existir. Nossa, Lorena, você tocou numa coisa que eu não tava nem pensando. Como é que vai fazer a prova? Porque eu tô pensando, se a gente tá tendo dificuldade de inserir um currículo normal online, como eles pretendem executar essa prova? Por exemplo, se eu me inscrevi como aluno e eu não tenho acesso a um computador para fazer a prova, se minha internet na favela que eu moro é instável ou eu não tenho internet, eu consigo me justificar pelo porquê de eu não feito a prova? Isso vai ser considerado atraso? Os portões vão fechar para mim? Sabe? Assim, não fiz porque minha internet caiu. Porque assim, gente, vamos combinar, na realidade da periferia, nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem acesso à internet de qualidade. Não dá para criar um processo unificado dentro de vidas tão diferentes. E assim, a prova é em novembro, né, se eu não me engano. Vocês acham que até lá, esse cenário todo, assim, vai mudar? Porque eu acho que as pessoas vão continuar debatendo, a discussão vai continuar, isso vai se arrastar um pouco ainda mais com a publicação de hoje, do adiamento da prova para 30, 60 dias, o que não fez o menor sentido. Eu acho que essa discussão se rende ainda, mas vocês acham que a prova ela vai realmente acontecer? Cada dia eu tenho uma surpresa diferente em relação ao governo, né? Em relação às decisões do governo. Então, a gente está vivendo num governo federal e estadual, né? Não, pois é, a gente, assim, cada dia que eu acordo, ligo a televisão, abro o computador, tem uma notícia diferente, totalmente diferente, uma decisão totalmente nova. Então, eu, sinceramente, eu não acho que a gente consiga estipular o que vai acontecer, mas eu acho que a gente consegue planejar algumas coisas. Eu acho que, assim, vai surgir uma nova data para o Enem, e aí, a partir do momento que surgir uma nova data, vai surgir uma nova luta para que essa data seja adiada. Que eu espero que aconteça, porque não faz sentido adiar em 2 meses numa situação que a gente vai chegar aí a 17 mil mortos, o desemprego, sei lá quantos milhões, e auxílio emergencial não chegando, e a gente lidando aí com uma crise política tão forte. Hoje eu tava conversando com uns amigos, aí me questionaram assim, mas vai cancelar, mas e aí? As pessoas que prepararam, então ano que vem eles não têm chance de entrar em universidade. É aquilo que você falou. É aquilo que você falou. A gente está o tempo todo no podcast aqui falando da importância da educação. Mas o adiamento, o cancelamento, o ano que vem não ter vestibular, as universidades não terem entrada de alunos no ano que vem por causa do Enem... Gente, isso é o de menos quando a gente está lidando com pessoas morrendo, com que nem a Lorena falou, crise econômica, instabilidade política, pessoas morrendo, pessoas periféricas morrendo, e a discussão, a educação agora não deveria ser a prioridade nesse momento. A educação não pode... Os governos, prefeituras, têm que continuar pensando em alternativas de otimizar o seu sistema, e sim, mas, gente, tem pessoas morrendo na fila de postos de saúde. Sabe? E a gente não pode adiar uma prova. Sei lá, eu tô muito emocionado com essa questão. É engraçado porque, assim, eles nunca se importam com a educação. Aí, quando tem que, tipo, falar assim, não, eu penso em você depois da educação, aí eles colocam como prioridade, tipo assim, agora, velho, sério, agora vocês vão se importar com o Enem, agora vocês vão se importar com isso, agora vocês vão se importar com a aula online, sendo que para aula presencial qualquer governo tava cagando. Sabe? Qualquer governo. Aí agora vem essa preocupação repentina. Gente, eu tenho vontade de dar um soco na cara de todos eles.
eu penso é isso, é uma discussão assim tão desumana, porque, que nem a gente está comentando, né? É uma situação global, assim, e a gente pensa que no Brasil, que é um dos países que vai ter mais dificuldade para erradicar uma pandemia e estabilizar economicamente, politicamente, e a gente está pensando, mas e as pessoas ano que vem, que se inscreveram, que vão ser prejudicadas? É uma discussão que está para além de pensar nos seres humanos que estão lidando com... Porque eu acho que a questão da pandemia, ela acaba com uma vida e vidas, né? Inúmeras vidas que estão juntas aí, dessas 17 mil que estão morrendo. Então, a gente está lidando com uma questão muito maior de perdas e de crise e de questões mentais mesmo. E aí a gente está falando de pessoas que vão ser prejudicadas ano que vem para ingressarem na universidade. É uma discussão que vai muito mais além de educação, é humano mesmo. E a gente peca na desumanização quando a gente, né, tá mais preocupado com o filho do papai que não vai cursar engenharia ano que vem do que alguém que está morrendo por causa de respirador, né, que está sem respirador nos sistemas de saúde. E aí, muito provavelmente, essa pessoa é uma pessoa muito querida para muita gente, inclusive para o jovem que não vai ter nenhum tipo de saúde mental ou estabilidade emocional, familiar para prestar uma prova. E se bobear, o tema desse ano é a Covid. Impactos da pandemia na vida social. Eu não acredito que vai ter o Enem esse ano, não, sabe? Eu não acredito, não. Eu acho que é mais ou menos isso que a Lorena falou. Eles vão colocar uma nova data. Aí a gente vai ter que cair em cima de novo. É pressão popular em cima de pressão popular, em cima de pressão popular, em cima de pressão popular, até eles adiar. E adia de novo, aí adia de novo, até chegar, sei lá, ano que vem. Não tem nenhum sossego, né? Não tem. Gente, isso porque a gente nem começou a discussão ainda no Brasil se vai adiar a eleição ou não. Nossa, gente. Assim, isso que eu tô falando. A gente no Brasil, a gente tem isso. Outra discussão que de adiamento que nós vamos começar daqui a alguns dias. É se adia ou não a eleição. Aí são outros interesses em jogo, sabe? Então, assim, durante o que a pandemia tá fazendo com a gente é evidenciando exatamente nossas fragilidades. Como sociedade, brasileira principalmente, assim, e evidenciando o quanto nós, pretos e periféricos, estamos aquém, estamos bem à margem disso mesmo. No processo educacional, no processo de você ter condição de se manter em casa em isolamento, de você comprar medicamento, o seu acesso à saúde, o seu acesso a bens, sabe? O seu direito de ficar em home office, você ter que enfrentar um transporte público. Quantas coisas ficaram evidenciadas pra gente nesses 2 meses que passaram? Nossa, ambulante, né, gente? Nossa. E a gente está aqui mais uma vez no podcast discutindo uma coisa que a gente está trazendo da discussão da sociedade, lá de fora, de que algo que está impactando diretamente as pessoas. Adiar uma prova ou não. Gente, que nem a gente falou, não devíamos estar discutindo isso. Então, assim, você ouvinte aí que está pensando se você ser a favor de executar a prova, porque você tem a condição, você está preparado, você estuda, vamos ser mais empáticos e pensar naquele que não tem a condição, naquele que não vai estudar, naquele que não vai competir de igual a igual para você, de igual a igual com você, sabe, na prova. Não, e essa discussão, eu só queria falar uma coisa antes que eu me esqueça, assim, essa discussão, ela tanto não devia estar em discussão, a gente não devia estar falando, tocando nela, que a gente tá, no Brasil a gente lida com uma realidade tão bizarra que um aluno pode estar em casa ali lutando, estudando para a prova e levar um tiro, né? Que é o que aconteceu recentemente. Então, assim, de que tipo de prova é essa que a gente está falando? Que tipo de direito é esse? Que tipo de educação à distância é essa? Se a gente não oferece a segurança pública e segurança básica para esses estudantes ficarem em casa. Em vez de existir, né? Então, assim, não tem nem discussão, é isso mesmo, é luta constante, a gente não tem essas diferenças e prioridades ficaram muito mais acentuadas agora. O que é prioridade para as pessoas, o que as pessoas acham que é válido de ter uma discussão ou não, o que é válido de continuar ou não. Então, a gente está realmente vendo, assim, o que vale a pena, quais são as nossas diferenças, as gigantescas diferenças que nos afastam e nos unem ao mesmo tempo.
Então, eu acho que serviu para a gente conseguir identificar algumas coisas que por muito tempo ficaram ali no campo simbólico, assim, né? No campo do, mas não é bem assim, mas eu acho que você está exagerando, e agora a gente consegue ver com um pouco mais de sensatez as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nossa, exatamente, é isso mesmo. Eu gostei muito, gente, muito mesmo, achei que foi muito legal. É o segundo episódio, especificamente, do podcast, que a gente foca em educação. Eu acho que se eu e a Drica pudermos nos comprometermos com isso e sempre estar trazendo educação para o podcast, discutir acesso, discutir cota, tipos de educação, tipos de cursos, sabe? Eu acho que é nossa missão aqui no podcast também. Trazer você, Lorena, eu sempre quis trazer você para a gente discutir cotas. Você pode voltar um dia para o programa só sobre cotas. Espero que vocês tenham gostado. Adorei. Eu adorei. Eu gosto da sua fala, te acho extremamente didática. Eu acho a Lorena muito madura para falar, sabe? Ela fala de jeito que eu fico assim. Eu te acho sóbria. Eu tô de pijama aqui, de perna cruzada, assim. Eu tô todo de moletom também. Lorena, você é muito sóbria. E assim, para você ouvinte aí que curtiu a discussão, viu toda a nossa... que a gente esquentou aqui a discussão, levantou a voz em alguns momentos, mas assim, a gente é o fora da caixa, a gente traz esses assuntos de desconforto que estão nos incomodando, que tange a população preta e periférica, que nos agride, que a gente acha que precisa ser falado e discutido, e a gente fala mesmo, e as pessoas já conhecem a gente, né? E acho que a gente tem um tema, né, Drica? Temos um tema feito aí. Lorena, você quer acrescentar mais alguma coisa? Você pode ficar à vontade. Gente, na verdade eu queria agradecer, assim, pelo convite. Eu acho que o Fora da Caixa é um podcast extremamente necessário de trazer uma realidade tanto de Belo Horizonte, Minas, e a gente acaba expandindo, né? Eu acho que estava faltando, assim, esse lugar para a gente falar mesmo sobre as nossas questões. Eu acho que é muito, muito necessário. Eu acho que é muito importante. Eu queria agradecer demais esse convite. Eu acho que foi muito legal. Espero que vocês que estejam ouvindo aí gostem também, tenham gostado muito. E é isso, assim. Eu queria chamar todo mundo, né, para se atentar para os assuntos da educação, apoiarem os profissionais da educação, os professores estão passando, assim, principalmente os professores do estado, estão passando por um sufoco e, na maioria das vezes, sozinhos, porque a gente acaba, enfim, sendo atropelado por esse tanto de informação e, enfim, né, questões que a gente precisa lidar, que a gente acaba deixando algumas coisas de lado. Mas eu queria chamar a atenção, assim, de todo mundo para a educação, para os profissionais da educação, para os professores que estão numa luta aí muito ativa e muito legítima e muito consciente de tudo isso que a gente está discutindo aqui e muito mais, assim, de que a gente nem tocou, porque o ramo da educação é muito amplo, né? São muitas discussões que tocam em muitos pontos. Então, é mais ou menos isso. Agradecer de novo e tamo junto. Vamos lá. Obrigada. Bora pro próximo quadro. Agora, o Aconteceu na Semana. O Aconteceu na Semana é aquela parte do programa que a gente traz algo que aconteceu na semana. Lorena e Drica, eu não sei vocês, mas eu acho que todos nós temos um Aconteceu na Semana, assim, para falar. Eu até comentei com a Drica que eu não queria ficar falando, sabe, muito dessa questão sobre acerca da morte do garoto João Pedro, no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, porque para não ficar tripudiando muito e rendendo muito sobre o sofrimento da família. Mas sobre a morte dele, ela escancara mais uma vez mais uma morte de uma criança preta numa periferia do Brasil. Mais uma morte de um preto, mais uma morte por truculência policial, por ação do Estado. Não é a primeira vez que a gente acorda com uma notícia dessa estampada nas capas dos jornais. Não vai ser a última que nós vamos ver. Foi um dia muito triste para mim acordar, porque no dia anterior eu estava acompanhando o desaparecimento, a família procurando, eu não estava sabendo exatamente o que estava acontecendo, mas no dia seguinte, quando eu acordei, a primeira coisa que eu li foi que haviam encontrado o garoto, João Pedro, o que, assim, não só acabou com o meu dia, mas foi o que vinha dela. Você sabe o que vem depois, né, de quando um preto morre de forma injustiçada, o que vem depois.
É inúmeras postagens, é inúmeras discussões, é inúmeras coisas que vão nos cansando, é inúmeras coisas que a gente começa a pensar enquanto tá jantando, sabe? As nossas paredes, nossos muros não nos protegem, porque as pessoas pulam os muros para nos atirar, a bala atravessa nossos portões, porque a truculência tá na porta das nossas casas, ela tá dentro das nossas casas, ela tá nas nossas vidas, tá nos nossos cotidianos. Parece uma frase emocionada, mas é uma frase emocionada. É uma frase emocionada de um cara preto. Um cara preto que leu mais uma vez uma notícia de um menino, mais um cara preto, uma criança, que poderia ser um menino que mudaria a vida da família dele, ou a vida outra, ou criaria um próprio curso pré-vestibular no morro, no morro, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio. E isso acende pra gente que quantos mais de nós precisamos morrer. A Marielle, vamos receber novamente aquela frase da Marielle, quantos de nós precisamos morrer para que essa guerra acabe? E aí nunca vai acabar, eu acho que vai ser isso, sabe? Isso me abalou muito também, assim. Ontem eu optei por não entrar em nada, assim, não ficar muito tempo em nada, sabe? Eu fiz um monte de outras coisas, eu tinha um monte de serviço para fazer também. E o pessoal veio me falar, eu nem abria, sabe? Eu li, começava a ler no início da conversa assim, eu já sabia que era isso, eu não abria, porque eu tentei ficar um pouco distante, mas não tem como ficar distante, sabe? Tipo, sim, tá na vida da gente o tempo todo, e eu tô cansada já de, sabe? Sim. Sempre. E Drick Lorena. Eu, assim, eu nem tenho um aconteceu na semana, eu acho que aconteceu na semana meu é isso, sabe? Eu não consegui nem pensar em outra coisa, acho que é o que mais marcou, assim. Eu acho que para todos nós, né? É um coro único aqui. A nossa indignação, a nossa tristeza, mais uma vez. Eu não sei quantas vezes, o podcast tem meses de existência, eu não sei quantas vezes eu e a Drica vamos falar disso ainda. De morte, de justiça, de truculência. Mas a gente tem que falar. Eu também não sei se a gente tem que ficar falando, mas a gente traz aqui não é para falar e evidenciar a violência. A gente traz aqui para evidenciar a injustiça, é o sistema, é o racismo, é o que nos aflige, sabe? Porque eu tô um pouco emocionado agora falando, gente, literalmente porque o que mais me dói é como a morte da Ágata, da menina Ágata, é que depois da morte de uma pessoa preta, o que você vê ele só tava brincando, ele só tava estudando, ele só tava tirando o celular do bolso antes de levar um tiro. A gente sempre tem um tava carregando guarda-chuva, tava com uma furadeira, tava passando na rua. Exato, e a gente tem isso que vem na cabeça a gente estava fazendo outra coisa e foi punido por outra coisa, porque a gente tenta no nosso inconsciente tentar preencher esse espaço de que a gente não causou aquilo, porque eu só estava brincando, eu merecia aquele tipo. A gente fica tentando provar que a gente não merecia morrer, né? De que ele não merecia morrer, porque ele não estava fazendo isso que, enfim, qualquer outra coisa além de brincar, assistir TV. Parece que a gente fica tentando provar porque onde nós não merecia ter morrido. E eu também tentei não acompanhar muito, porque há muito tempo, assim, eu já fico pensando nessas injustiças, enfim, na seletividade do Estado. E eu acho que me tocou principalmente por esse momento, sabe? Que a gente tem, enfim, esse governo do Witzel indo nas TVs e falando de uma prioridade à vida, de salvar vidas, de resguardar vidas, e aí a gente entende que vidas são essas. E eu fiquei vendo no Twitter umas pessoas que, enfim, conheciam o João Pedro, eram próximas, tentando desmentir algumas fake news que estavam surgindo, assim, sobre ele, sobre o que ele fazia, sobre o que ele era, quem ele era, e desmentindo, falando, não, gente, não era isso, ele era, enfim, era uma criança, e sabe, eu fico pensando, sabe, a maldade, assim, a falta de desumanização da população preta e da morte de jovens negros, que a gente, mesmo depois que os familiares perdem uma pessoa querida, um filho, um irmão, um amigo, elas nem podem viver um momento de luto porque elas precisam provar que essa pessoa não merecia ter morrido. Não merecia morrer. E não importa se é criança, se é adulto, né? Teve aquele moço também que morreu com 80 tiros lá, que também tinham que ficar provando que ele era trabalhador, que ele era isso, que ele era aquilo. Exatamente. Né? Bandido tem que morrer, não sei o quê, preto tem que morrer, né? A gente, no nosso íntimo, a gente já sabe, automaticamente o nosso corpo parece que é biológico, sabe? O corpo preto, ele sabe ter medo. Sabe, eu
Eu ando na rua e se eu vejo uma viatura, eu tenho medo. Mesmo não precisando ter medo, eu tenho medo. Porque eu tenho medo porque eu sei que qualquer um que vai me olhar e me ver sendo parado, vai, antes de tentar me defender, vai tentar entender por que um preto está sendo parado. Sabe, muita coisa já se justifica na ação. Um preto na favela levando um tiro é um preto na favela. Sabe, não é um estudante que mora na favela e leva um tiro. Primeiro é um preto na favela, sabe, antes de alguém questionar quem era o João Pedro, eles vão perguntar primeiro se ele mexia com tráfico. A gente é muito deslegitimado sempre, sabe? A gente tem que se justificar 24 horas. Que eu, assim, de positivo nessa situação não tem nada, mas que tem a força que as pessoas pretas juntas deram para a família. Eu vi muita coisa no Twitter, muito apoio. Assim, é um apoio virtual, claro, não é um abraço que você consegue dar na mãe, dar na família, dar em quem perdeu. Mas a gente tá junto, sabe? Isso aflige todos nós, de norte a sul do Brasil. Qualquer um se sente atingido por essa bala. Sim, é isso. A gente se politizando e, ao mesmo tempo, a gente acaba criando uma rede de afeto, assim, que é isso, de oferecer o tipo de apoio que a gente pode à família. Houve o tempo de que essas mortes, elas nem eram noticiadas, né? Do tempo, enfim, quando eu era menor, e hoje a gente consegue ver e entender a dimensão disso e fazer alguma coisa, mesmo que mínima ainda, né? Mas eu acho que são passos importantes que a gente vem dando. Os passos de formiga, né? Assim, a gente dá um passo de gigante, mas na sociedade acaba sendo de formiga, porque a sociedade é uma merda. Exato. Eu acho assim, gente, ouvintes, é um acontecendo na semana meio para baixo, meio triste, mas eu acho que a nossa função aqui do podcast falar, não deixar de falar, deixar de mandar nossos sentimentos, nossos abraços para a família, para quem era próximo do João, demonstrar para as pessoas que todos nós pretos estamos unidos, nós somos uma coisa só, nós somos uma coisa... Para todas as mães, né? Para todas as mães, porque eu acho que... Eu lembrei muito do episódio. De maternidade, né? Eu não quero ficar mais triste, não. Vamos pro de preto para preto? Então vamos pro de preto para preto. Bora. Toca uma musiquinha. Então, gente, agora nós vamos pro de preto para preto, que é um momento onde a gente indica algumas páginas a serem seguidas, algum site a ser seguido, alguma campanha, alguma coisa que seja de preto para preto mesmo. Então, pode começar quem quiser. Posso começar? Pode demais. Eu quero indicar uma pessoa muito legal, que é a Winnie Bueno. Adoro! Isso, nossa, ela é muito legal. E ela criou a Winoteca, eu acho que é assim, Winiteca, eu não sei direito. Winiteca, né? Isso. Que é uma espécie de Tinder de livros entre pessoas negras. E aí, pensando nesse episódio que a gente está falando de educação, de acesso, eu acho que é uma iniciativa super legal. É muito importante vocês que estão ouvindo se interessarem, né? Se vocês se interessarem, procurem lá no Twitter, no Instagram, Winnie Bueno, WINNIE Bueno. E aí ela tá no Twitter também. É muito legal participar da Winiteca, porque são várias dicas de livros, e aí você pode participar, receber um livro na sua casa, indicado por outra pessoa preta. E é outra forma de criar um apoio e compartilhar conhecimento. E literatura, né? Que é uma coisa que deixa a gente sempre vivo, assim. Literatura é muito importante, principalmente literatura de gente preta, pra gente preta. Então, é muito legal ver os feedbacks de quem recebe o livro lá. Tem as fotos. Verdadeiramente emocionante. É muito legal, é muito legal. Incrível. Você tem mais algum, Lorena? Eu selecionei a Winnie para falar desse momento, assim. Eu acho que eu quero deixar só ela. Beleza. Eu vou falar sobre um coletivo de faxineiras que tem aqui em BH, mas porque elas estão precisando muito de ajuda, assim, para se manter, porque, né, ninguém mais contratou faxineira durante a pandemia, e muita gente simplesmente ligou foda-se, sabe, elas ficaram na mão e tudo. Então tem o coletivo Teresa de Benguela, a Renata que coordena, mas são várias mulheres, a maioria preta, que são mulheres faxineiras, e elas estão com uma campanha agora, tanto para a cesta básica, então você pode ajudar com uma vaquinha online, ou doando alimento, produtos de limpeza e tudo, ou você pode também adquirir um vale faxina, para você ter o serviço feito depois do isolamento e tudo mais.
Eu vou passar o site aqui para vocês. O site é da Vaquinha. Você entra naquele site vaquinha.com.k e procura lá Coletivo Teresa de Benguela. Ou então vocês podem procurar no Facebook também, que é Teresa de Benguela Coletivo de Faxinas, ou no Instagram. Vocês também vão achar ela muito fácil lá. Que é muito importante a gente olhar para essas pessoas que ninguém olha, né? Agora. E elas precisam se manter. Não é todo mundo que está conseguindo esse auxílio. E mesmo quem consegue, gente, esse auxílio não dá para sobreviver, não. Não dá, de forma alguma. E o Teresa de Benguela é um coletivo muito sólido, né? Elas estão aí há um tempo na luta e, sim, não. Massa demais, Drica. Uma indicação legal, hein, Drica? Eu não conhecia. Não? Não conhecia. Muito massa, velho. Minhas indicações, assim, eu geralmente trago muita coisa, só que dessa vez eu trouxe 2 coisinhas. Uma delas é que ontem, nessa semana, dia 19 de maio, o Instagram estreou uma nova ferramenta, que na verdade, assim, ele vai pôr em teste em alguns países, como Alemanha, Austrália, Canadá, e incluiu o Brasil na lista, que é para um novo recurso com foco na saúde mental das pessoas. De acordo com o aplicativo, o recurso vai ficar disponível, né, para ajudar as pessoas, e o objetivo é oferecer informações que possam facilitar a adaptação das pessoas às mudanças provocadas pela pandemia. É uma coisa simples, parece uma coisa até óbvia em termos de pandemia, discutir saúde mental, mas eu acho que como iniciativa de um aplicativo tão popular, que vai conseguir chegar ao máximo número de pessoas possível, eu acho importante que a tecnologia abranja, use suas ferramentas, suas potencialidades para a gente conseguir lidar nesse momento com as nossas dificuldades. E minha segunda indicação é uma série que chama, uma websérie que vai estrear agora em maio, que vai estrear agora no final de maio, que chama Nzinga, Mulheres Viajantes. Ouviram falar? Não ouvi falar. É uma websérie que vai estrear no YouTube. Eu tava lendo algumas coisas, porque eu tava lendo sobre umas atrizes, aí eu acabei caindo nesse documentário, que parece ser tão incrível que é um documentário brasileiro das mulheres que elas querem desmistificar as diferentes posições das mulheres, sociais, profissionais, desmistificar. Inclusive a mulher que viaja. E a mulher negra que viaja. A mulher negra que consome o turismo e roda o Brasil, quer falar sobre a história da África. Eu tô empolgadíssimo, vai estrear agora no YouTube, ou seja, plataforma popular, todo mundo pode assistir. Eu vou deixar linkado essa indicação no post, como todas extras, porque isso parece uma coisa incrível. Essas webséries que são feitas assim, de forma independente, acesso para todo mundo, porque ela tá no YouTube, então é um acesso popular, e o conteúdo, gente, são mulheres pretas viajando, tentando desmistificar ao longo do Brasil, na estrada, o papel da mulher preta. Legal demais, assim, legal demais, assim, eu tô doido pra ver. Eu acho que se você tiver uma amiga preta aí, manda ela ver essa websérie. Ela vai ser lançada no YouTube, num canal chamado Conectando Territórios. Vai ser na última semana de maio, em torno ali do dia 30. Então, assim, vale a pena conferir, viu, gente? E pelo que eu entendi no documentário, tem histórias não só de mulheres brasileiras, mas mulheres de Cuba, Angola, Estados Unidos, Nigéria. Você acha gente de tudo quanto é lugar. É do caralho, é muito bom, gente. E a fundadora, né, é uma brasileira, uma preta da Bahia, que tem a Jéssica Barbosa, se eu não me engano, ela é atriz, e ela que tá pôr na frente esse documentário, essa websérie. Então devem ser vários episódios incríveis. Anotem aí. Eu acho que de indicação a gente só tem isso, né, Drica? Só isso. Só tudo isso. Então é isso, né? É isso. Lorena, queria mais uma vez agradecer a sua presença, agradecer a presença da Drica também, porque, como eu disse, eu adoro gravar com ela, eu adoro ter uma convidada tão especial quanto você aqui. Eu sou seu fã número 1. Eu agradeço vocês, foi ótimo, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, 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 achei muito construtivo. Eu agradeço demais pelo convite. Estou sempre aí, tá? Podem me convidar mais vezes. Sempre bem-vinda. Muito obrigada. Não precisa de convite, é só bater na porta. Tá bom. Chega e fala assim, olha, eu quero falar sobre tal coisa, vamos fazer um episódio? A gente faz. Nossa, então, sucesso. Muito obrigada, eu te chamei assim, super em cima da hora, né? Mas você super se dispôs também, tudo. Obrigada demais, assim, foi muito importante ter você com a gente. Lorena, quer indicar as suas redes de novo? Falar da rede do Cursinho do Angola? Quero, uai. No Instagram eu tô como Lorena Morena. E aí lá eu posto, inclusive, várias dicas de literatura, né? Eu sou professora de literatura.
estudo literatura afro-brasileira, então lá tem muitas dicas de livro, de escritoras. Tem a página do Cursinho Popular Angola Janga, mas eu indico acessar o Bloco Angola Janga, porque lá, enfim, tem informações não só sobre o cursinho, mas sobre várias coisas relacionadas ao bloco e outros projetos também engatados por outros integrantes do bloco. Então, a gente consegue ter uma visão um pouco mais dinâmica de tudo que está acontecendo, que são movimentos muito válidos também. Então, Ai, perfeita. Fica a dica. Então é isso aí, ouvintes. Muito obrigado por terem ficado com a gente até o final desse episódio incrível. Obrigado, Lorena. Obrigado, Drica. A gente está aqui gravando. Obrigada, Drica, esse é nosso Lorena. quinto episódio já na quarentena. É. Nossa, o tempo tá Tô passando. doida que a gente não grave mais na quarentena, mas eu acho que ainda vai demorar um tempinho. Eu acho que a gente vai ficar nessa por um tempo, mas a gente tá mantendo o nosso trabalho, nosso compromisso. E é isso aí, gente. Não esquece de seguir o Fora da Caixa em todas as redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, como @Fora da Caixa Cash. E também para você poder acompanhar os nossos lançamentos, nossas postagens, né? A gente tá sempre no Instagram respondendo as pessoas. Então, entrem lá, comuniquem com a gente, avaliem o episódio. E é isso, gente. Até semana que vem com mais um episódio incrível do Fora da Caixa. Beijo, beijo. Tchau pra vocês. Até semana que vem. Beijo, gente. Beijos. Tchau, Loris. Volta. Beijo. Volta.